Ela entrou naquela loja com o olhar baixo. Seu vestido simples e o jeito contido de caminhar não combinavam com o brilho excessivo das joias nas vitrines ou com o ar de superioridade das vendedoras, que pareciam modelos saídas de uma revista. Maria, esse era seu nome, era uma mulher simples, e tudo o que ela queria, na verdade, era comprar um presente simples, mas significativo, para a mãe. Era o aniversário de 80 anos daquela que a tinha criado sozinha, com o pouco que a vida lhe dava. Mas o que Maria recebeu ali, naquele lugar de vidro e mármore, foi um choque de realidade que a jogou de volta à sua condição humilde, como um balde de água fria. As vendedoras riram, apontaram e disseram em um tom alto o suficiente para que ela e todos os outros clientes ouvissem perfeitamente: "Aqui a gente não vende para quem parece pobre. Volte quando tiver algo decente para comprar." Maria não respondeu. Seus olhos ficaram fixos, mas não havia lágrimas. Sua respiração ficou contida, enquanto ela absorvia a humilhação pública. Ela saiu da loja em um silêncio digno, mas cortante. O que ninguém sabia, na verdade, é que aquele silêncio não era de fraqueza, mas de uma dor profunda que, no futuro, guardaria o segredo que destruiria o orgulho de todas aquelas vendedoras. Aquele silêncio era a primeira arma de um destino que estava prestes a virar o jogo. Naquele dia, ela aprendeu que o silêncio fala mais alto que qualquer humilhação, e que o tempo tem uma forma estranha de revelar a verdade. Antes da história começar de verdade, me conta nos comentários de que cidade e país você está ouvindo esta história. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam, e se você ama histórias que tocam o coração e mostram o poder do destino, se inscreva aqui no canal Histórias de Amor e Segredo. Toda semana, uma nova história para lembrar que o tempo sempre revela a verdade. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade se apagavam, Maria chorou em silêncio, sem saber que o destino já estava escrevendo um novo capítulo para sua vida e que o que lhe havia sido roubado há meio século estava prestes a ser devolvido. Maria e João tinham o amor que se encontra apenas uma vez, um amor que cheirava a terra molhada e prometia construir um futuro com tijolos de esperança. Eles se conheceram no interior de São Paulo, em uma época onde cartas eram o único elo de uma paixão que enfrentava a distância. João era um jovem talentoso, carpinteiro de mão cheia, mas pobre de berço. Maria era filha do fazendeiro mais respeitado da região. O amor era proibido, mas intenso. Os pais de Maria, por sua vez, tinham planos bem diferentes para a filha. Eles queriam que ela se casasse com o filho do prefeito, um rapaz sem beleza, mas com o futuro garantido. João e Maria prometeram fugir juntos. Aos 20 anos, ele tinha economizado o suficiente para ir à capital, montar sua própria marcenaria e voltar para buscá-la. A data estava marcada, 1 ano de espera. A comunicação seria mantida através de cartas semanais, que deveriam ser entregues por um único e discreto carteiro, o Sr. Osvaldo, o único amigo que eles podiam confiar. João partiu, levando consigo a promessa e a esperança. E o plano funcionou, por um tempo. As primeiras cartas eram cheias de planos e declarações. Maria as lia escondida sob a luz fraca de uma lamparina, mas a felicidade durou pouco. De repente, as cartas de João pararam de chegar. Maria esperou por 1 mês, 2, 3, nada. O desespero começou a tomar conta de Maria. Seu pai, percebendo o estado de melancolia da filha, insistiu para que ela aceitasse o noivado arranjado com o filho do prefeito. Maria resistiu, dizendo que João voltaria. Mas a cada dia de silêncio, a esperança diminuía. O pai então jogou a cartada final. Ele te abandonou, Maria. Homem de verdade cumpre a palavra. Ele te deixou para trás. A frase do pai foi como uma punhalada na alma da jovem. Aquele homem simples, o único amor de sua vida, a havia abandonado. O tempo havia roubado a carta, e a carta roubara a promessa. Aos poucos, Maria foi cedendo. Aos 21 anos, ela se casou com o filho do prefeito, não por amor, mas por resignação. Maria nunca mais falou sobre João. Ela se tornou a dama da cidade, a esposa perfeita, a mãe dedicada.
Mas no fundo de sua alma, um lugar permaneceu vazio, guardando a dor daquele que a havia abandonado 50 anos antes. O destino de João, porém, tinha seguido um caminho diferente. Na capital ele montou sua marcenaria, trabalhou dia e noite e foi bem-sucedido. Mas as cartas de Maria também pararam de chegar para ele. João ficou devastado. Ele escreveu dezenas de vezes, implorando por uma resposta, mas o silêncio era tudo o que recebia de volta. Ele jamais soube que Maria havia se casado. Ele pensou que a distância havia matado o amor dela, ou que a pressão social de seu pai havia sido forte demais. Ele sentiu-se traído e abandonado. A dor do seu coração o levou a se focar no trabalho, e ele jurou nunca mais amar com tanta intensidade. O tempo passou, e João se tornou um empresário de sucesso no ramo de móveis de luxo. Ele se casou, teve filhos, mas nunca mais recuperou a alegria dos 20 anos. 50 anos se passaram. Maria e João viveram vidas inteiras separados por um silêncio. 50 anos após a separação silenciosa, a vida de Maria, agora uma senhora de 70 anos, era de aparente tranquilidade. Ela morava em um casarão antigo, herança do falecido marido, com o filho único, Roberto, e a nora, Tânia. A riqueza não lhe faltava, mas a alegria, sim. O casamento arranjado, embora cordial, nunca preencheu o vazio deixado por João. Roberto e Tânia eram ambiciosos. Com o crescimento da cidade, eles transformaram o casarão em uma boutique de luxo especializada em joias e acessórios caríssimos. O nome da loja, ironicamente, era O Segredo da Pérola. Maria, apesar de ser a dona legal do imóvel e de parte do capital inicial, tinha um papel quase invisível. Seu dia a dia se resumia a cuidar de seu jardim e de uma pequena biblioteca que ela insistia em manter no andar de cima, longe do burburinho dos clientes. A loja se tornou o cenário diário de pequenas humilhações silenciosas. O público-alvo, mulheres ricas e jovens, via Maria apenas como uma senhora idosa e obsoleta que vivia de favor na casa do filho. Tânia, a nora, era a principal antagonista. Ela não permitia que Maria descesse enquanto a loja estivesse aberta, alegando que sua presença simples afugentava a clientela sofisticada. Mãe, a senhora não entende de marketing. Aqui é luxo, a senhora é tradicional demais, dizia Tânia, com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Roberto, o filho, era omisso. Ele amava a mãe, mas temia a esposa e, mais ainda, temia perder o controle da boutique, que lhe garantia o status social. Maria, fiel ao seu arquétipo de dignidade, reagia com silêncio. Ela entendia que o conflito aberto não levaria a nada. Ela apenas se retraía, passava mais tempo em seu jardim e em sua biblioteca, onde guardava os poucos tesouros emocionais que lhe restavam. Velhas cartas de uma amiga de infância, livros empoeirados e escondidas sob o último volume de poesia, a única foto que tinha de João tirada 50 anos antes. A vida de Maria na boutique era uma metáfora de sua vida inteira, um luxo que não lhe pertencia, cercada por pessoas que a consideravam um peso. Certa manhã, a humilhação sutil ganhou um novo patamar. Tânia organizou um evento exclusivo na loja com champanhe e um desfile de joias. Ela deu instruções expressas para a nova vendedora, Paula, de que Maria não deveria ser servida ou mesmo notada, caso ousasse aparecer. Maria desceu as escadas. Ela precisava buscar um medicamento na farmácia ao lado. Ao passar pela sala, Tânia a interceptou com um falso sorriso. Mãe, a senhora precisa ir à farmácia agora? Não pode esperar o evento acabar? A senhora está ofuscando o brilho das clientes. A frase, dita em tom baixo, mas frio, atravessou Maria. Ela sentiu a dor da exclusão. Ela era a dona do espaço, mas era tratada como uma intrusa. Maria, mais uma vez, respondeu apenas com o olhar, um olhar que carregava a profundidade de meio século de injustiça silenciosa. Ela saiu, e ao fechar o portão do jardim, ouviu a risada de Tânia, que voltava a socializar com suas clientes. Foi nesse momento que o destino, que escreve justiça com linhas de silêncio, deu seu primeiro sinal. Do outro lado da cidade,
em um elegante bairro comercial. João, o antigo carpinteiro, agora um empresário multimilionário, estava em uma reunião de negócios. Sua empresa, a Móveis Ouro Velho, era a referência em design de alto padrão no país. Ele, viúvo há 5 anos, levava uma vida dedicada aos negócios e à família. Naquela manhã, João estava discutindo a aquisição de um imóvel no centro, um ponto estratégico para abrir sua primeira galeria de arte. O local? Exatamente o casarão onde Maria vivia. Os advogados de João estavam finalizando a proposta de compra, sem saber quem morava ali, e muito menos quem era o antigo proprietário. O valor oferecido por João era astronômico, muito acima do mercado. Roberto e Tânia estavam em êxtase. Eles sonhavam em vender a velha casa, embolsar o dinheiro e abrir uma loja ainda mais luxuosa, onde Maria jamais poderia atrapalhar. O filho, motivado pela ganância, já havia assinado a primeira carta de intenção de venda, escondendo a transação da mãe, que era a usufrutuária principal. O plano era rápido e cruel: vender, mandar Maria para um apartamento modesto e, finalmente, se livrar da tradicional presença da mãe. Mal sabiam eles que, ao assinar aquele papel, estavam convocando o destino de volta. A proposta de compra nas mãos de João era a primeira semente da verdade que estava prestes a vir à tona. O que é seu, o tempo devolve. E o destino estava prestes a devolver a Maria não apenas um imóvel, mas a dignidade roubada. A trama da venda do casarão corria em segredo, mas a tensão na boutique, o segredo da pérola, crescia a cada dia. Tânia, a nora, estava irritadiça. A pressa em fechar o negócio com a empresa de João a fazia redobrar o controle sobre Maria, com medo de que a sogra, de alguma forma, atrapalhasse a transação milionária. Tânia passou a inventar tarefas para Maria, forçando-a a ficar trancada na biblioteca, sob o pretexto de organizar velhos documentos. O grande momento da semana chegou: o lançamento de uma nova coleção de joias com a presença de uma influenciadora de renome. O saguão estava lotado. Tânia circulava com seu sorriso de anfitriã perfeita, enquanto Roberto apenas assentia e sorria para as câmeras. Maria, porém, precisava descer. Ela tinha marcado um horário com o jardineiro e precisava lhe entregar o dinheiro. Ela tentou ser discreta, esperando um momento de menor movimento. Mas a ganância de Tânia não lhe daria trégua. Assim que Maria pisou no último degrau da escada, Tânia a viu. Seu rosto se contorceu em uma máscara de falsa surpresa. Ela parou no meio do salão e elevou a voz, de uma forma que todos os convidados puderam ouvir o tom de repreensão, mascarado de preocupação. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui embaixo? A senhora não está se sentindo bem, não é? Venha, Paulinha. Ajude a minha mãe a subir. Ela deve estar confusa. Este lugar está muito cheio para a saúde dela." A humilhação foi instantânea e cirúrgica. Tânia não usou a palavra pobre ou simples, mas sugeriu algo muito pior: a senilidade e a inadequação. Todos os olhares se voltaram para Maria. As socialites, com suas taças de champanhe, riram por trás das mãos. Maria sentiu o peso da exclusão e da mentira a sufocar. Paula, a vendedora mais jovem, se aproximou com a maior das cautelas. Ela não queria tocar em Maria para não desagradar Tânia, mas também não queria ser insubordinada. "Dona Maria, por favor, vamos subir. Está muito barulho aqui para a senhora", disse Paula, repetindo a desculpa inventada pela patroa. Maria, naquele momento, não era apenas a senhora humilhada. Ela era a personificação do silêncio diante da injustiça social. Ela parou, a poucos metros de Tânia, e olhou para a nora. Não havia raiva em seus olhos, mas uma profunda tristeza. Sua resposta foi uma única frase, dita em um tom suave, mas que carregava a força de uma rocha. "Eu estou perfeitamente bem, Tânia, e tenho um compromisso que não pode esperar. Com sua licença." Maria passou por Tânia sem encostar nela. A nora ficou paralisada. A dignidade de Maria era tão grande que, por um instante, a fez parecer a rainha daquele lugar, e Tânia, a intrusa.
A reação de Tânia, no entanto, veio em seguida, cheia de rancor. Ela sussurrou para uma colega, mas alto o suficiente para que Maria ouvisse. Velha teimosa, não vê a hora de a gente se livrar dessa casa e do jeito antiquado dela. Maria ouviu, mas não se virou. Naquele dia, ela não perdeu o controle, nem desceu ao nível de vingança. Ela manteve o seu silêncio. Ela atravessou o salão, foi até o portão, pagou o jardineiro e voltou. Subiu as escadas sem olhar para trás, deixando para Tânia a sensação desconfortável de que ela havia acabado de humilhar uma pessoa inocente na frente de seus clientes mais importantes. Na quietude de sua biblioteca, Maria sentou-se. Ela não chorou pelo abandono de João, que já era uma ferida cicatrizada pelo tempo. Ela chorou pela crueldade do presente, pela forma como o dinheiro e a ganância podiam cegar as pessoas, inclusive seu próprio filho. O peso da dor era total. Ela estava sozinha, rica, mas sozinha. Ela pegou a única foto de João, o rosto jovial, o sorriso franco. Ela pensou: você me abandonou, João, mas pelo menos nunca me humilhou. O contraste entre a dor do passado e a dor do presente era avassalador. Mal sabia Maria que naquele exato instante a trama secreta da venda do casarão estava prestes a colidir com a verdade. Os advogados de João, do outro lado da cidade, haviam descoberto uma cláusula antiga na escritura que dificultava a transação e exigia a aprovação total e expressa da usufrutuária Maria. O segredo estava prestes a começar a se desdobrar. A cegueira de Tânia e Roberto, focada apenas no lucro, não lhes permitiu enxergar que a pessoa que eles tanto tentavam afastar era a única que detinha o poder legal de concretizar ou destruir seus sonhos. O destino estava começando a traçar suas linhas. A descoberta da cláusula de usufruto pelo escritório de advocacia de João causou um tremor na negociação. Os advogados informaram Roberto de que a transação não poderia prosseguir sem a assinatura formal de sua mãe, Maria. A venda do casarão, que parecia garantida, estava agora nas mãos da mulher que eles tratavam como um estorvo. Roberto e Tânia se desesperaram. A ganância havia se transformado em medo. Eles precisavam da assinatura e rápido. A tática de Tânia foi mudar radicalmente o comportamento, numa demonstração forçada e cínica de carinho. Mas era tarde demais. O estrago emocional já estava feito. Tânia tentou se aproximar de Maria, levando-lhe flores e chás caros, coisas que ela jamais havia feito. Mãe, a senhora é a pessoa mais importante desta casa. Sinto tanto que a senhora tenha se sentido mal ontem, dizia Tânia, com uma voz melíflua. Maria não era ingênua. Ela via a falsidade nos olhos da nora, mas mantinha o silêncio e a compostura. Ela aceitava o chá, mas evitava o contato visual, sabendo que havia algo por trás daquela súbita gentileza. O clímax da derrocada, o momento de fundo do poço, veio quando Roberto finalmente revelou a verdade. Não com carinho, mas com pressão. Ele invadiu a biblioteca de Maria, visivelmente nervoso, e colocou os documentos de venda sobre a mesa empoeirada ao lado do livro de poesias que ela lia. Mãe, a senhora precisa assinar isso. É a venda da casa, ele disse, sem rodeios. É um valor excelente, um negócio da China. A senhora vai para um apartamento moderno com assistência, vai ser muito melhor para a sua saúde. Maria olhou os papéis e depois olhou para o filho. Não era a notícia da venda que a destruía, era a frieza de Roberto, a forma como ele tentava vendê-la junto com o imóvel, pensando apenas na própria conveniência. Você não me perguntou se eu queria vender, Roberto, disse Maria, sua voz embargada, mas firme. Você me tratou como uma intrusa no meu próprio lar e agora quer me despachar para um lugar melhor para a minha saúde? Você está me vendendo, meu filho. Roberto perdeu a paciência. Ele argumentou que a casa estava caindo aos pedaços, que a boutique era o futuro da família e que ela estava sendo egoísta. A discussão se elevou. Roberto soltou frases cruéis, nascidas do medo da falência de seu plano. A senhora sempre foi antiquada, mãe. Vive no passado. Não enxerga que a vida é dinheiro. Essa casa não vale nada para a senhora, só para a gente.
O senhor João não voltaria, mãe. Ele te abandonou e a senhora vive nessa fantasia. A menção a João ao abandono de 50 anos foi a punhalada final. Maria sentiu o mundo ruir. O passado se misturou ao presente. A dor do jovem amante que a deixou para trás se uniu à dor do filho que a estava expulsando de casa. Ela se levantou da cadeira, seu corpo tremia, mas sua postura era irretocável. Maria não gritou, não chorou na frente dele. Ela apenas apontou para a porta, com a mão ligeiramente trêmula, e disse apenas 2 palavras: saia. Agora. Roberto saiu batendo a porta. Maria desabou na poltrona. A música emocional da narração entrou. Aquele foi o seu fundo do poço. Ela não tinha mais o amor de João. E agora, ela não tinha mais a lealdade de seu próprio filho. Ela estava sozinha no mundo, e o tempo parecia tê-la esquecido. Foi ali que Maria, no silêncio da sua dor total, entendeu que a solidão também fala. Ela olhou os papéis da venda, a caneta pousada ao lado, e a tentação de assinar e acabar com o sofrimento era grande. Mas seu coração, que tinha aguentado 50 anos de espera, lhe disse o contrário. Ela não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente. E o destino, que escreve justiça com linhas de silêncio, estava prestes a enviar-lhe um sinal, uma pequena esperança que a faria recusar a caneta e esperar pelo recomeço. Maria passou a noite em claro, sentada em sua biblioteca. O peso da traição do filho era quase insuportável. Os documentos de venda, que representavam sua expulsão, ainda estavam sobre a mesa. Ela não os assinaria, não por vingança, mas por uma súbita teimosia do coração que lhe dizia: espere, não se mexa. O que é seu, o tempo devolve. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa era sufocante. Roberto e Tânia agiam com frieza calculada. Tânia não ousava mais fingir carinho. Eles esperavam o momento em que Maria cederia à pressão. Maria desceu para o café, decidida a enfrentar o dia. Mas o destino, que se move em silêncio, tinha um objeto preparado para mudar tudo. Ao descer, ela viu o Sr. Osvaldo, o velho carteiro que há 50 anos entregava a correspondência da família, conversando discretamente com Roberto no hall. Osvaldo, que estava aposentado há décadas, parecia envelhecido e frágil. Maria estranhou. Por que Osvaldo estava ali falando com Roberto, depois de tanto tempo? Ao ver Maria, o velho carteiro estacou. Seu rosto, marcado pelas rugas e pelo sol, se iluminou com uma surpresa genuína, seguida de uma sombra de profunda tristeza. Ele fez um movimento para se aproximar de Maria, mas Roberto o interceptou rapidamente. Mãe, o Sr. Osvaldo estava apenas me perguntando sobre a antiga rota de entrega. Coisa de gente idosa, não se preocupe, mentiu Roberto, visivelmente nervoso, enquanto empurrava gentilmente o velho carteiro para fora. Mas Maria viu. Viu a lágrima furtiva no canto do olho do senhor. Osvaldo. E viu o pequeno e amarelado envelope que ele segurava firmemente nas mãos, antes de Roberto fechar a porta. O coração de Maria disparou. Aquele envelope não era um envelope qualquer. Tinha o formato e a cor dos papéis usados há meio século. Ela sentiu um calafrio na espinha. Seria possível? Poderia aquele envelope ter algo a ver com o silêncio de João? A mente de Maria, que havia se resignado à dor, começou a trabalhar com uma curiosidade feroz. Ela precisava saber o que havia acontecido naqueles 50 anos, o que aquele envelope continha, e por que Roberto estava tão ansioso para esconder o velho carteiro. Naquele dia, Maria recusou-se a comer e ficou trancada na biblioteca. Ela sabia que tinha que descobrir o segredo da visita de Osvaldo. Ele era o elo, o único que sabia sobre as cartas que pararam de chegar. A busca de Maria não foi por vingança, mas pela verdade. Ela começou a vasculhar os antigos arquivos do casarão, não para se vingar de Roberto, mas para entender. Em uma caixa de ferro trancada, no fundo de um armário, ela encontrou algo. Não era o envelope, mas o diário antigo de sua mãe, a matriarca da família, falecida há 10 anos. Maria folheou o diário até encontrar a data que mais a atormentava, o ano em que João havia desaparecido. Ela parou em uma página. A caligrafia de sua mãe,
antes firme, estava trêmula ali. A mãe escrevia sobre a dor de ver a filha definhar por João e o medo de que ela rejeitasse o casamento com o filho do prefeito. E ali, a verdade começou a pingar. A mãe de Maria revelava que havia subornado o Sr. Osvaldo para interceptar as cartas. Ela não queria que Maria fugisse com um pobre carpinteiro. Ela interceptava as cartas de João e as queimava, uma a uma. O silêncio que Maria pensou ser abandono era, na verdade, uma mentira orquestrada pela própria mãe. O choque foi avassalador. Maria não foi abandonada. Ela foi separada. Seu amor foi roubado pela pessoa que ela mais confiava. A dor da perda deu lugar a uma raiva fria, mas controlada. A última frase da página dizia: "Eu não tive coragem de queimar a última, está guardada com Osvaldo. Um dia, se Deus quiser, a verdade aparecerá." Era isso. O envelope. A verdade estava nas mãos do velho carteiro, e Roberto, por algum motivo que Maria ainda não entendia, estava envolvido. Aquele envelope era o sinal do destino, um farol aceso na escuridão. O silêncio de 50 anos estava prestes a ser quebrado pela última carta de amor. Maria sabia que tinha que encontrar Osvaldo antes que Roberto o fizesse. A descoberta do diário de sua mãe transformou a dor de Maria em uma determinação fria. A sensação de abandono que a havia atormentado por meio século foi substituída pela clareza da injustiça. Maria não era mais a vítima indefesa que estava sendo expulsa de casa. Ela era a guerreira silenciosa, em busca da verdade e da justiça para um amor roubado. O primeiro passo de Maria na sua reconstrução silenciosa foi reverter a situação com Roberto e Tânia. Ela sabia que, se assinasse os documentos da venda, perderia todo o poder de barganha e o direito de investigar. Naquela mesma tarde, ela desceu elegantemente e encontrou Roberto na sala de estar. Ele estava impaciente, com os documentos da venda em mãos, esperando que a mãe finalmente cedesse após o susto da noite anterior. Maria, porém, não falou sobre o diário, nem sobre João, e muito menos sobre o Sr. Osvaldo. Ela usou a única arma que a sociedade respeitava: o direito legal. "Roberto, sente-se", disse Maria em um tom calmo, mas que não admitia réplicas. "Eu li os documentos e não vou assinar." Roberto empalideceu. "O quê? Mãe, por favor, não comece com isso." "É um valor que vai nos salvar." Maria o interrompeu, mantendo a voz no mesmo tom suave. "O dinheiro, meu filho, nunca foi o problema. O problema é a sua falta de respeito. Você e Tânia tentaram me tirar daqui sem o meu consentimento. E a lei diz que, como usufrutuária, sem a minha assinatura, essa venda não acontece." Maria então impôs suas condições, vestindo a armadura da dignidade. Ela exigiu que, a partir daquele momento, ela tivesse acesso total às contas da boutique e que fosse tratada como a verdadeira proprietária do imóvel. Tânia, que ouvia escondida, ficou lívida, mas Roberto, acuado pela ameaça de perder milhões, foi forçado a ceder. Maria não estava sendo vingativa. Estava apenas garantindo sua sobrevivência e sua liberdade para procurar Osvaldo. Ela plantou o medo e a confusão no coração de seus opressores, sem precisar levantar a voz. Enquanto isso, Maria começou a tecer sua estratégia para encontrar o velho carteiro. Ela sabia que Roberto o procuraria para tentar suborná-lo e silenciá-lo. Maria precisava ser mais rápida. Ela usou o telefone fixo, longe dos ouvidos de Tânia, e ligou para a antiga agência dos Correios. Por sorte, conseguiu o contato de uma antiga colega de Osvaldo. Com sua voz doce e a menção de que tinha uma antiga encomenda de 50 anos, ela conseguiu o endereço da casa do carteiro. No dia seguinte, Maria saiu de casa sem avisar. Ela não usou o carro da família, pegou um táxi. Ela estava disposta a ir até o fim para descobrir o que a última carta de João dizia. Ao mesmo tempo, Tânia e Roberto estavam cegos em seu orgulho. Eles não viam Maria como uma ameaça, apenas como uma velha teimosa. Eles estavam obcecados com a venda e tentavam desesperadamente encontrar uma brecha legal para contornar o usufruto. O medo da perda os impedia de enxergar a grande verdade que Maria estava desvendando.
Eles seguiam presos à sua ganância e ao seu desprezo, sem imaginar que, naquele momento, Maria estava se aproximando do cerne do segredo que não só acabaria com a venda da casa, mas que transformaria toda a história de suas vidas. O tempo estava passando e a balança da justiça estava se movendo. Ao chegar na rua humilde de Osvaldo, Maria respirou fundo. Era uma casa simples, com um jardim mal cuidado, o oposto de sua mansão. Ali, naquela simplicidade, estava a chave para desvendar 50 anos de silêncio. A verdade estava a um passo, esperando para ser revelada. Maria bateu na porta de Osvaldo. O velho carteiro abriu hesitante. Ao ver Maria, a surpresa em seu rosto deu lugar à vergonha. 50 anos de culpa pesavam sobre seus ombros. Dona Maria, o que a senhora faz aqui? A voz dele era um sussurro. Maria entrou na casa simples, que cheirava a naftalina e saudade. Ela não o repreendeu, não o acusou. Ela agiu com a dignidade que sempre a definiu. Eu sei, Sr. Osvaldo. Eu sei sobre a minha mãe e as cartas, disse Maria diretamente, sem rodeios. Eu li o diário. Eu sei que a senhora, minha mãe, o subornou, mas não vim aqui para julgar o passado. Eu vim pela última carta, a carta que a minha mãe não teve coragem de queimar. Onde ela está? Osvaldo desabou. As lágrimas contidas por décadas finalmente vieram. Ele confirmou toda a história. A mãe de Maria interceptava as cartas de João, e em troca de um bom dinheiro, Osvaldo as queimava. Ele confessou ter vivido com essa culpa por toda a vida. A última carta de João, disse Osvaldo, a voz cortada pelo choro. Eu não consegui queimá-la. Era um dia antes da senhora se casar. O amor dele era tão puro que eu temi o castigo de Deus. Osvaldo se levantou com dificuldade e foi até um baú antigo no canto da sala. Ele o abriu e tirou de dentro um envelope amarelado, quase desintegrado pelo tempo, mas perfeitamente selado. O endereço de Maria estava escrito na caligrafia forte e determinada de João. Maria pegou a carta. Suas mãos tremiam tanto que ela quase a deixou cair. Ali estava a verdade que a havia separado de seu único amor por 50 anos. Ela abriu a carta. O papel exalava o cheiro de um passado distante. A mensagem era curta, mas devastadora. Minha amada Maria, se você está lendo isto, significa que o destino nos deu uma chance. Consegui a marcenaria antes do tempo. Estou voltando para buscá-la. Estou no trem de amanhã à noite. A gente foge e recomeça. Não responda, apenas me espere na estação. 1 ano de espera é demais. Volto por você e para você. Eu te amo. Seu João. Maria desabou em lágrimas. A carta de João não era de abandono, era de resgate. Ele havia voltado. Ele não a tinha esquecido. Ele estava na estação, esperando a noiva que nunca apareceu, enquanto Maria estava se casando com outro, convencida de que tinha sido traída. Foi a verdade mais dolorosa e libertadora de sua vida. Enquanto Maria chorava a dor do tempo perdido, Osvaldo revelou o último segredo, a verdade que uniria passado e presente. O seu filho, Roberto, ele me procurou ontem, Dona Maria. Ele veio pela carta. Maria levantou a cabeça, o choque estampado no rosto. Roberto, por quê? Osvaldo explicou que a mãe de Maria, antes de morrer, revelou a Roberto a verdade sobre a traição das cartas. Ela havia dado a chave do baú e a chave do segredo para o neto, pedindo que ele um dia entregasse a carta à mãe. Mas Roberto, consumido pela ganância e com medo de que Maria descobrisse a verdade e usasse sua mágoa para impedir a venda da casa, havia decidido manter o segredo da mãe em silêncio e usar o envelope apenas para pressionar Osvaldo. Ele queria a carta para garantir que Maria nunca tivesse uma prova do amor de João, mantendo-a na sombra do abandono para que ela não criasse força emocional para barrar a venda do casarão. A crueldade do filho e da nora, focados no dinheiro, era a nova injustiça. O destino, porém, agiu rápido. Maria tinha a carta de João e, mais importante, o testemunho de Osvaldo. O silêncio de 50 anos estava quebrado e a justiça estava prestes a ser servida. Maria voltou para casa no táxi, apertando a carta de João contra o peito. A dor do tempo perdido era imensa.
mas a posse da verdade lhe dava uma força que ela não sentia há décadas. Ela não choraria mais pelo passado, ela agiria no presente. Ao chegar no casarão, Roberto e Tânia a esperavam no hall com semblantes tensos. Eles estavam prontos para a pressão final, acreditando que Osvaldo havia se mantido em silêncio. Tânia foi a primeira a atacar, com sua falsidade habitual. Mãe, onde a senhora estava? Deixou-nos preocupados. O doutor Almeida dos advogados está esperando. Precisamos da sua assinatura. Maria apenas a encarou. E então, sem gritar, sem perder a compostura, ela acionou a justiça do destino. Eu sei o que vocês estão fazendo, Tânia. E sei o que você esconde, Roberto. Roberto empalideceu, mas tentou disfarçar. Do que a senhora está falando, mãe? Maria retirou a carta amarelada de dentro de sua bolsa e a pousou sobre a mesa de centro, ao lado dos documentos da venda. Em seguida, ela retirou o diário de sua mãe. Eu li o diário e estive com Osvaldo. Eu sei que meu pai não me traiu e sei que a minha mãe e o carteiro roubaram 50 anos da minha vida, mas isso é o passado. Maria fez uma pausa dramática. O que me choca, Roberto, é que você, meu próprio filho, descobriu essa verdade e decidiu usá-la como arma para me expulsar de casa. Você não queria que eu tivesse essa carta de verdade para que eu não tivesse força para barrar a sua ganância. Tânia ficou em choque. O sorriso desapareceu de seu rosto. Roberto, o agressor, viu seu queixo cair. Ele tentou gaguejar uma desculpa, mas Maria o silenciou com um gesto da mão. Eu não fui abandonada, Roberto. Eu fui separada por uma mentira. E você tentou me abandonar pela segunda vez, mantendo essa mentira viva. O castigo do abandono não era de João, era meu. E a minha mãe, arrependida, te deu a chance de consertar. Mas você preferiu o dinheiro. Maria pegou os documentos de venda. Não rasgou, nem jogou na cara de Roberto. Ela apenas os colocou de volta na pasta. Eu não vou assinar, não por birra, mas porque eu não venderei esta casa para pessoas que agem como vocês. O destino não permite. O golpe final veio. Maria revelou que durante sua visita a Osvaldo, o velho carteiro lhe entregou não apenas a carta de João, mas um documento anexo. A última carta de João era um adendo a um antigo testamento dele, feito quando ele pensava em voltar para Maria. O testamento declarava que, se Maria estivesse viva, ela seria a primeira beneficiária de seus bens, especialmente se ele morresse solteiro. Maria, então, revelou o que descobriu em uma rápida ligação ao advogado de Osvaldo. João havia morrido recentemente, viúvo, e seu testamento se tornou público. Maria era herdeira majoritária de uma das maiores empresas de móveis de luxo do país, a Móveis Ouro Velho, a mesma empresa que estava tentando comprar o casarão. A justiça do destino foi completa. Roberto e Tânia ficaram sem a venda milionária, pois Maria se recusou a vender. E Maria, a senhora humilhada e expulsa, descobriu que era a verdadeira dona da empresa que estava tentando comprar a própria casa. O triunfo de Maria não foi a gritaria, mas a revelação tranquila da verdade. Roberto e Tânia foram silenciados pela magnitude do segredo e pela virada do destino. O que era deles, a ganância levou. O que era de Maria, o tempo devolveu. O silêncio que se seguiu à revelação da herança de João e da identidade da compradora do casarão era pesado e absoluto. Roberto e Tânia estavam paralisados. A realidade do que haviam perdido por causa de sua ganância e do que Maria havia ganhado em dignidade e fortuna era um peso insuportável. Eles não eram apenas gananciosos, eles eram patéticos. Roberto, finalmente, quebrou o silêncio, não com raiva, mas com uma voz trêmula de humilhação e arrependimento. Mãe, eu sinto muito. Eu fui cego. Eu perdi a minha alma por causa do dinheiro. Ele murmurou olhando para o chão. Tânia não conseguiu dizer nada. A vendedora que ria de Maria por parecer pobre agora estava de frente para a mulher, que se tornara a verdadeira dona de um império. O orgulho dela havia sido destruído. Maria olhou para o filho. A dor que ele lhe causara era profunda, mas a verdade sobre a traição de sua mãe e a prova do amor eterno de João
haviam curado uma ferida maior. Aquele momento não era sobre vingança contra Roberto, mas sobre a paz de sua própria alma. Maria agiu com a moral do canal, ensinando que o perdão é a vingança mais bonita. Eu não vou te humilhar, Roberto. Eu não sou como você e Tânia. Eu não sou como minha mãe, que agiu por medo. Eu agirei por amor, disse Maria, em um tom que era de mãe e não de juíza. Maria revelou que, como herdeira majoritária da Móveis Ouro Velho, ela estava em posição de decidir o futuro do casarão e da boutique. A justiça não seria a destruição total, mas a lição e a transformação. Eu não vou expulsar vocês da casa. Vocês podem continuar com a boutique, mas sob novas regras. O casarão será restaurado e voltará a ser uma casa de família. A boutique passará para um lugar menor e mais adequado. Eu quero que vocês trabalhem com o que ganharam, e não com o que roubaram. Maria impôs a condição. Eles teriam que trabalhar para recuperar o respeito. O dinheiro da herança seria usado para fundar uma instituição de caridade em nome de João, para ajudar jovens artesãos pobres. O perdão de Maria não foi um esquecimento, mas uma nova chance dada com dignidade. Ela não os humilhou com riquezas, ela os humilhou com misericórdia. Ela os obrigou a enfrentar suas próprias falhas. Maria se sentou sozinha na biblioteca naquela noite. Ela pegou a foto de João e a carta amassada. Ela não tinha se reunido com João em vida, mas a verdade dele a havia resgatado 50 anos depois, transformando a dor do abandono na certeza de um amor que nunca morreu. A cura de Maria era total. Ela perdoou a mãe pelo medo, perdoou Osvaldo pela fraqueza e finalmente perdoou a si mesma por ter desistido. Ela se tornou a dona de um destino que o tempo tentou roubar e a mulher que o destino exaltou. A história de amor roubado se transformou em uma poderosa história de justiça emocional. O tempo, que havia sido o grande agressor de Maria, transformou-se em seu maior aliado. Maria usou a fortuna de João não para luxo pessoal, mas para construir o legado de um amor interrompido. Ela restaurou o casarão à sua glória original, não como boutique, mas como um lar de paz. A biblioteca, onde ela havia descoberto a verdade, foi transformada em um centro de apoio para mulheres que se sentiam abandonadas, um lugar onde a cura se tornava um ato coletivo. Roberto e Tânia, forçados a enfrentar a realidade de suas ambições, tiveram que recomeçar. Eles aceitaram as condições de Maria e, gradualmente, começaram a valorizar o trabalho honesto e a humildade. O destino que faz o equilíbrio os ensinou que a felicidade não estava nas joias, mas no respeito mútuo. Maria jamais se casou novamente. Ela viveu seus últimos anos com a certeza de que seu amor por João nunca havia sido traído e que o silêncio de 50 anos era apenas um longo intervalo imposto pela vida, não pela desistência. Ela via João em cada móvel de madeira bem feito, em cada ato de caridade. O fantasma do abandono se foi, substituído pela presença eterna de um amor puro. Maria nos ensinou que nem toda queda é castigo, às vezes é recomeço. Ela nos mostrou que a verdadeira vitória não está na vingança, mas na dignidade de manter o silêncio e esperar pela verdade. O que aconteceu com a carta de João? Maria a guardou em uma moldura ao lado da única foto dele e as colocou na estante da biblioteca. O documento servia como um lembrete diário de que, se o amor é real, nem mesmo 50 anos de mentiras podem destruí-lo. Essa é a prova de que o destino nunca se atrasa. A justiça para Maria não foi o dinheiro, mas a paz de saber que ela não foi a abandonada, ela foi a amada, e que a sua lealdade silenciosa foi, no final, recompensada de uma forma que o dinheiro não pode comprar, com a cura da alma. Se essa história falou com você, se inscreva no canal Histórias de Amor e Segredo e fique com a gente. Aqui, cada história é uma lembrança de que o destino nunca se atrasa. Conte nos comentários de que cidade e país você está assistindo e compartilhe esta história com alguém que acredita no destino. Eu sou Nome do Narrador Canal e te espero na próxima história, onde a vida nos mostra mais uma vez que o que é seu, o tempo devolve.